Bom dia, bom dia, bom dia. Domingo, 14 de setembro. Deus abençoe seu dia. Você tenha um domingo lindão. Você possa ter uma semana extraordinária na presença, com a graça e a misericórdia do Pai. Bora? Vou compartilhar meu devocional com você. Mateus 6. A gente leu Mateus 6 esses dias, né? Versículo 14 diz assim: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Livre-se do peso do passado. Um dos segredos para uma vida leve e feliz é o perdão. Por meio dele, nos livramos das amarras dos maus sentimentos. As maldades e as ofensas que possam ter praticado contra nós podem causar uma sensação de indignação e injustiça, que nos fazem criar um sentimento de rancor que gradativamente fere as nossas emoções e nos tornam pessoas amargas. O nosso coração funciona como um compartilhamento de bagagens. E ao armazenar nele somente os sentimentos negativos, acabamos preenchendo esse espaço com malas pesadas e velhas, que só tornam a nossa viagem desconfortável. Quando carregamos pesos, nós temos dificuldade em seguir adiante, nos cansamos facilmente e não aproveitamos o caminho. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele nos criou para uma vida em liberdade, sem pesos e sem amarras. Guardar rancor nos faz reviver os traumas que passamos dia após dia. Precisamos escolher perdoar e a partir daí precisamos ser tratados por Deus e ser libertos de qualquer sentimento negativo relacionado às pessoas. Independentemente do que você tenha enfrentado até aqui, saiba que o perdão é a chave para uma vida abundante. Entenda que você não conseguirá alcançar as promessas que Deus tem para a sua vida enquanto não deixar de lado Deus, essas pesadas malas. Talvez, enquanto estiver ouvindo este devocional, o Espírito Santo trouxe à sua memória o fato de você ter que liberar perdão para alguém. Não perca tempo, perdoa e viva uma vida leve e sem fardos. Não perdoar é carregar a outra pessoa todo o tempo com você, trazendo um peso que não é seu. Às vezes a gente se entristece com uma fala, com uma atitude de uma pessoa e a gente fica rancoroso, magoado, chateado e a pessoa lá vivendo a vida dela de boa. Quando não liberamos o perdão, isso só afeta mais a nós. Eu tinha um amigo, trabalhava com ele dizia: você é rancorosa, Estelinha. Eu sempre esperava em troca, eu acho que eu ainda espero, sabe, das pessoas. E o Senhor, nesse ano, tem colocado situações estratégicas para tirar de mim essa dependência de qualquer pessoa, sabe? Tenho passado por algumas situações em que, quando eu vou falar com pessoas que eu penso que são meus amigos, a maioria deles, não estão dispostos a me ajudar. E isso me causa uma mágoa tão grande, porque eu crio expectativa. E as pessoas fazem ou deixam de fazer aquilo que elas acham que precisa. A vida é delas. Eu não tenho controle
sobre o sim e sobre o não das pessoas. E não é porque eles são meus amigos que eles precisam estar em todo tempo pronto e disposto a me servir. E esses dias eu tenho recebido o não de tantas pessoas e isso me deixou com o coração tão endurecido. E eu tava partilhando agora com meu amigo sobre isso, que eu não sou assim, sabe? Mas às vezes o Senhor usa tais estratégias para nos ensinar a selar o nosso coração, para nos ensinar que é preciso perdoar por amor, porque é uma decisão, porque é uma atitude. E porque as nossas ações e as nossas reações são de acordo com o nosso exemplo maior, que é o Pai. Mas tem sido um desafio diário porque eu fico pensando, poxa, o que custava? O que custava essa pessoa fazer isso? Mas essa é a minha ótica, é o meu olhar. Para ela custava muito, porque ela não pôde, né? Mas é as estratégias que o Senhor usa, a tratativa dele com cada um de nós. Então que nesse dia de hoje você possa refletir sobre quem você precisa perdoar, sabe? Deus é tão bom, sabe? Eu tinha uma mágoa muito grande do papai, porque eu tinha a ótica da minha mãe em relação a ele. A minha mãe, uma sanguínea, uma mulher empoderada, uma mulher ativista, uma mulher que o fazer era a linguagem de amor dela. E o papai, um melancólico apostólico romano, nível hard, manso e humilde, tranquilo, paciente. Um homem que era simples. E aí vocês imaginam uma mulher valente dessa lidar com um caba manso desse. A mamãe tinha que chacoalhar ele para ele agir. Mas nesse mover que ela precisava ativar o papai, isso entristecia profundamente o coração dela, porque ela esperava em troca. Porque ela gerava expectativas de ativismo, de ação e de atitude no papai. E isso não era quem ele era. E às vezes a gente quer que as pessoas façam conosco a mesma coisa que fazemos com os outros e não funciona dessa forma. Cada um tem uma ótica, uma percepção, uma conduta, cada um tem uma linguagem de amor. Mas a gente quer transformar o outro, né? E a minha mãe foi transformando em uma mágoa, em um rancor. A minha mãe gerou um ódio tão tamanho do meu pai que no leito de morte ela não quis ver o meu pai. O papai queria ir lá despedir dela, queria ir lá talvez pedir perdão, não sei. Mas uma semana antes da minha mãe falecer, a minha tia levou os meus irmãos lá para Minas, eu já estava lá. E ao saber que o papai iria, a mamãe pediu que a minha tia voltasse com os meus irmãos, porque ela não queria ver o papai. E quando isso aconteceu, eu tava lá, né? Eu fiquei tão triste porque depois que a mamãe faleceu, eu voltei para casa, eu pude ver a vida com a ótica do papai. E o quanto aquela atitude de não perdoar da mamãe causou tanta dor na vida do papai. O papai não se relacionou de novo, o papai ficou acho que 25 anos viúvo. O papai ficou triste, o papai talvez se colocou no lugar de culpa. Eu não sei porque eu pelejava, mas ele pouco falava. Mas eu participei de uma escola de libertação e eu pedi perdão pro papai. E a gente teve muitos momentos incríveis, sabe? Antes da partida dele. O papai... De vez em quando o papai era muito introspectivo, sabe? E aí eu ia pra missa com ele, sabe? De vez em quando. E aí eu achava engraçado ele na missa, que ele era concentrado. Aí o nosso dia a dia era muito, muito simples, porque
De vez em quando ele pedia pra eu fazer alguma coisa, eu dizia pra ele, faço nada, não sou tua esposa. Ele ria. Aí eu falei, pai, o senhor tem que arrumar uma gata pro senhor, porque quando eu casar, o senhor vai ficar só. Ele ria e disse, rapaz, é difícil você casar, que você inventou de fazer um monte de menino primeiro. Praga bendita, porque até hoje lá vai. Eita, senhor estou. É sobre isso. A mamãe morreu levando com ela a falta de um perdão, né? E não é sobre só nós, é sobre toda uma geografia que nos rodeia, sabe? Se eu tenho uma mágoa de um irmão biológico meu, às vezes vou deixar de ir em ambientes familiares, às vezes vou deixar de acessar lugares, às vezes eu vou deixar de ter momentos, às vezes eu vou deixar de conviver com pessoas incríveis. É sobre a gente nos colocar dentro de uma redoma, sabe? E não é isso que o Pai quer da gente. Ele lá na cruz, você pensa, martelada na mão, no pé, coroa de espinho na cabeça, teve sede, molharam a boca com vinagre. E ele disse, Deus, Paizinho, perdoa, eles não sabem o que fazem. Poxa, que tamanho de amor é esse, né? E é esse o amor que precisa transbordar em nós. É essa verdade que precisa habitar em nós. As pessoas gostam de colocar textos prontos na internet, diz que devemos aprender a deixar de ser besta, né? Porque hoje, nessa sociedade tão doidona que a gente vive, amar, ser sensível, ser amável, é ser besta, é ser bobo. E não é não, é ser parecido com Jesus. Existe uma linha muito tênue, né, em relação a isso. Eu não posso obrigar ninguém a querer conviver comigo, a querer se relacionar comigo, e tá tudo certo, e tá tudo bem. Mas eu não posso carregar comigo raiva, mágoa, rancor. Eu não preciso propagar palavras difamatórias e nem depreciativas sobre o outro. Eu não preciso e nem devo acessar mesas que fazem isso. Eu preciso me posicionar. Nós precisamos nos posicionar como filhas amadas do Pai, como pessoas que têm o DNA dele vívido dentro de nós. E acreditar que as pessoas têm o direito à livre escolha de sim ou do não, sabe? E precisamos abrir mão de criar expectativa nas pessoas e só amar, suportar uns aos outros e perdoar, porque eu não sei quais são as vivências que ela já tem em relação à negativa que foi dado a nós, sabe? Eu não sei quais são as vivências que os meus amigos tiveram em relação à situação de auxílio que eu pedi a eles. Talvez eles já foram extremamente frustrados em relação a isso e não tem como eu cobrar deles que eles façam algo onde eles já foram tão feridos e tão magoados, né? E é sobre estarmos neste lugar, no lugar de empatia com o outro, porque só quando nós compreendemos a vida, a vivência, o histórico, a infância da pessoa que a gente consegue compreender por que ela é assim, por que ela é tão reativa, por que ela é tão grossa, por que ela é tão ignorante. Porque o nosso cérebro, ele ativa memórias em nós para nos fazer lembrar que tais situações podem gerar em nós a mesma dor que já foi gerada há um tempo atrás. Isso é uma defensiva neurológica, isso é ciência, isso acontece, isso é a química que o nosso corpo rege. Então nós não podemos lutar contra isso. Nós só precisamos perdoar. Nós só precisamos perdoar, liberar perdão. Nós só precisamos tirar de nós esses pesos, essas malas que tornam o nosso coração endurecido, torna a nossa alma frágil, nos deixa de acessar
pessoas e lugares incríveis, porque assim como existem pessoas muito ruins, que a nossa ótica e o nosso olhar não seja para este lugar e nem para essas pessoas, mas que o nosso olhar esteja voltado para aquilo que deu certo, para aquilo que é bom, para aquelas pessoas que são agradáveis. Eu tenho uma amiga, a Nilminha, que é um presente do Senhor. Ela é, gente, é constrangedor sentar com ela na mesa de profundo amor, paciência. A voz dela exala a essência do Pai. É incrível. E o presente que é poder caminhar junto com ela. Eu posso ter vários nãos, mas é extraordinário, sabe? É extraordinário. Eu tenho outra amiga, a Grace. Ela mora lá em Belo Horizonte, a gente ri. Ela mora lá em Minas. A gente ri conversando besteira. E nós fomos profundamente feridas na nossa amizade. Aconteceu um contexto em que nós nos magoamos, nós nos ferimos, mas foi liberado o perdão, sabe? E nós não deixamos que os nossos erros e as nossas falhas abonassem tudo aquilo que aconteceu de bom e toda a bondade que habita dentro de nós, porque quem nunca errou, né? Quem nunca falhou? Não existe essa pessoa, essa pessoa humana, só o nosso Pai que está no céu. Então, que nesse domingão, que nessa semana que começa, você possa perdoar as pessoas. Pode ser feita uma lista, sabe? Eu já fiz essa lista, liguei para algumas pessoas, pedi perdão. Foi muito engraçado algumas coisas. E é preciso que façamos isso. É preciso que às vezes façamos o caminho de volta para recomeçarmos andando na trilha certa, no caminho certo, aprumados pelo amor, pelo zelo, pelo cuidado, pela compaixão e pela misericórdia do Pai. A misericórdia dele é aquilo que merecemos, porque somos maus, porque somos desobedientes, mas ele abona de nós tais coisas, porque ele nos enche com a misericórdia dele. Porque se ele fosse aquele Deus carrasco que alguns conhecem, que vinha somente com o juízo e com a justiça, nós estava tudo rodado, gente. Já pensou? Mas além dele derramar o juízo e a justiça sobre nós diante dos nossos atos, ele transborda em amor. Esse Pai nosso presta mesmo, gente. Rapaz, você tá doido. Então, que nós estejamos neste lugar de amor, de empatia, de paciência, de tolerância. Esses dias aconteceu um episódio e eu fui conversar com uma colega de trabalho e ela veio com um tom de voz bem aqui. E eu digo, ei gata, nem os meus filhos alteram a voz assim. Quando tu tiveres na sabedoria de falar de forma branda e suave e quiser conversar comigo sobre esse assunto, eu estarei pronto e disponível para te ouvir. Fique bem, cuidado, se cuida. Levantei e fui embora. Por quê? Porque existe sabedoria e discernimento para a gente saber lidar com o tolo, com as situações de tolice do outro. Porque na raiva que eu tava, porque o meu nome foi colocado na roda e eu estava isenta de tudo. Eu não estava nem sabendo do babado. E foi jogado meu nome no fogo assim, buluf, e eu fui lá perguntar para ela por que ela tinha feito aquilo. E ela veio, pam. E eu digo, Deus, mas o diabo é terrível, né? Ele quer todo jeito e todo tempo fazer com que as pessoas digam, bom, não é tu que faz o devocional todo dia falando sobre isso e tá desse jeito aqui. É essa a estratégia que ele usa para que as pessoas que não o conhecem ou para aqueles até que fingem que o conhecem, nos apontem, nos julguem, nos difamem. Eu não me importo com isso, com o julgamento, com o apontamento, não. Dos que não são meus, eu não me importo. Mas é preciso que nos posicionemos. Porque aonde a planta dos nossos pés pisam, a presença do Senhor precisa ser exalada. Aonde nós chegamos,
Se ali não houver a presença do Pai, o Senhor nos diz que é preciso que batemos os nossos pés no chão para tirar a poeira e toda a essência de ruindade de tal lugar e irmos embora e não olhar mais para trás. Existe um paralelo entre acessarmos lugares que nos permitem e deixar alguns lugares que não são cheios da presença do Pai. Pense nisso. Perdoe, porque o Senhor, o teu Pai, aquele que te ama e que não tem altura, largura e nem profundidade, para mensurar o tamanho desse amor, te amou primeiro. Tchau, tchau. Shalom.